agora nós vamos falar sobre a parte 2 de Ana Karenina. E eu estou muito empolgada para trabalhar sobre isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte da resenha da nossa obra, né? E agora, meus queridos, vamos conversar sobre alguns tópicos. Primeiro, como que o Vronsky e o Liovin, eles encaravam de forma diferente o casamento e as relações humanas em si, a sociedade como um todo, né? As mulheres, né? Então, eu separei alguns trechos do livro para a gente analisar. Mas, em suma, o Liovin, ele acreditava mais na questão de uma família, ele sonhava em ter uma esposa, filhos e todo, né, aquela família margarina. E o Vronsky, ele não queria isso. Ele acreditava que a vida não se limitava a isso, ele não acreditava nesse amor. E esses dois tópicos, eles são relacionados no livro muito como eles enxergavam a própria mãe deles e a relação deles com essa mãe. E isso é muito interessante, tá? A visão como eles enxergavam a mãe, com a visão que eles têm do casamento, com a visão que eles têm das respectivas esposas, e como eles enxergam o papel deles também nesse tipo de relacionamento. Então vamos lá para os trechos, né? O Liovin, o que ele acreditava? Que todas as moças do mundo se dividiam em duas categorias. Uma categoria abrangia todas as moças do mundo, né? Salvo ela. E eram moças bem ordinárias e providas de todas as fraquezas humanas. A outra categoria incluía apenas uma moça, ela mesma, que não tinha nenhum ponto fraco e estava acima de tudo quanto fosse humano. Liovin mal se lembrava da mãe. A imagem materna era uma lembrança sagrada para ele. E sua futura esposa deveria, conforme vinha imaginando, copiar aquele fascinante santo ideal feminino que sua mãe era aos olhos dele. Não apenas não conseguia imaginar que amaria uma mulher sem se casar com ela, mas antes não imaginava uma família e só depois a mulher que lhe daria essa família. Suas noções de casamento não se assemelhavam, portanto, às da maioria de seus conhecidos, para quem um casamento era um de vários afazeres cotidianos. Para Liovin, era o acontecimento mais importante de sua vida, do qual dependia toda a felicidade dela, e agora ele teria de desistir disso. Esse último trecho é porque, naquele momento que ele e a Kitty, a Kitty não queria mais casar com ele, e aí ele tava meio para baixo. Agora o Vronsky. Duas categorias diametralmente opostas, né? A categoria inferior abrangia as pessoas toscas, bobas e máximo ridículas, convencidas de que o homem deveria viver com uma mulher só, com sua esposa legítima, de que a moça devia ser virgem, a mulher púdica, o homem viril, sóbrio, firme, de que lhes cumpria criar seus filhos, ganhar seu pão, pagar suas dívidas e várias bobagens da mesma espécie. Essa categoria se compunha de pessoas antiquadas e ridículas. Contudo, havia outra categoria, a qual eles todos pertenciam, composta de pessoas idôneas que deviam, antes de tudo, ser elegantes, bonitas, magnânimas, corajosas, alegres e entregar-se a toda e qualquer paixão sem enrubescer, bem como debochar de todo o resto. Então, enfim, né? O casamento nunca constituía para ele uma possibilidade. Não apenas se desgostava da vida familiar, como vislumbrava na família e máxime no marido, segundo a convicção geral daquele mundo dos solteiros no qual vivia, algo alheio, hostil e, antes de tudo, ridículo. E sua esposa, hein? Esse é um trechinho que eu peguei pra gente comparar. E sua esposa, hein? Disse a baronesa, interrompendo de súbito a conversa de Vronsky com seu companheiro. Não trouxe sua esposa? Já casamos o senhor por aqui. Não, baronesa, nasci cigano e morrerei cigano. Então ele não tinha apego à vida familiar, a cumprir um papel de marido ou qualquer que seja. Ao contrário do Liovin, que sonhava com isso como o ápice da vida dele. Então nós temos aqui um cara que é 880, entendeu? Nós temos aqui cada um realmente em lugares assim opostos do ideal de um casamento ou de uma vida a dois, digamos, né? E o Vronsky e o Liovin, né? Tanto que o Vronsky ele vira o amante da Ana e o Liovin ele se casa com a Kitty. Ao longo do livro, você vê que eles discordam em muitos pontos. Às vezes que eles acabam se encontrando, isso assim, lá pro final do livro, eles têm aquele, nossa, fica naquele embate, até porque o Vronsky paquerou a esposa do Liovin, né? Depois no final do livro.
E aí o Lioven fica meio enciumado, fica meio desconfortável. Só que depois eles acabam até vivendo ali no esquema de coleguismo. Mas eles, assim, se opõem em vários argumentos, em várias percepções. O Lioven também chega um momento que ele acaba se relacionando com a Ana, assim, de conversar, nada demais. E ele vê nisso também, porque a Ana, gente, quando as pessoas conheciam, ela encantava geral, porque ela era detentora de uma beleza astronômica, pelo que narra no livro. Então, todo homem que via ela via uma mulher elegante, uma mulher pomposa e tudo mais. O único momento que as pessoas começam a virar a cara pra Ana de fato é quando depois ela abandona o marido e o filho. Aí a alta sociedade começa a virar as costas para ela, né? Começam a questionar. Mas isso vem muito mais até pelas próprias mulheres, né? Que não enxergavam a posição dela, principalmente como mãe, de uma maneira decente. Mas os homens viviam pagando pau pra Ana no geral, assim. Bom, o segundo ponto que a gente vai trabalhar, a relação do Lioven com os mujiks. Os mujiks, eles eram os camponeses, assim, chamados na Rússia, né? E aí, naquela época, o Lioven, ele era o quê? Dono de terra. E quando tinha, por exemplo, época de colheita, essas coisas, o Lioven, ele costumava às vezes participar. Então ele estava ali no dia a dia junto com os mujiks e ele tinha isso de querer se enturmar com os mujiks e mostrar ser um bom patrão, algo do tipo. Em várias passagens, inclusive, ele relata como os próprios mujiks se sentiam desconfortáveis com isso, né? Tipo, trabalhar do lado do chefe, né? Do patrão deles. E ele ficava nessa. Depois de um tempo, ele começa a questionar a situação dos mujiks, como que eles eram tratados na Rússia, como que eram essas questões. E ele começa a questionar a questão da propriedade. Vale ressaltar que aqui a gente está falando de aristocratas, tá? E a gente está falando de donos de propriedade de terra. Não é uma coisa assim. Eles não estão tratando de comerciantes ou algo assim. O questionamento dele tá com base nos donos de terra daquela época, dos nobres, e principalmente com a questão dos aristocratas. Só que o Lioven, ele tem uma ideia muito deturpada em certos pontos. Por quê? Ele relata, ao mesmo tempo que ele fica bravo da relação de mistura que se tem entre os mujiques e os aristocratas, ele relata isso em partes do livro, que eu não entendo, porque logo depois ele quer se misturar com os mujiques e logo depois ele vem com essa de questionar o porquê que os mujiques são tratados de uma forma, os aristocratas e os donos de terra de outra. Aí tem uma coisa aqui que eu separei pra gente trabalhar, que é justamente ele discutindo sobre isso, e ele cai num limbo aqui, porque o pessoal questiona ele, ele não sabe mais o que responder depois de um tempo. Então vamos ver. Não, desculpe, você diz que é injusto eu receber 5.000 e o Mujique 50 rublos. É verdade, isso é injusto. E eu o sinto, mas é mesmo. Porque nós comemos, bebemos, caçamos, ficamos sem fazer nada e ele fica sempre, sempre trabalhando. Disse Vassienka, que pelo visto pensava naquilo pela primeira vez e portanto tinha total franqueza. Sim, você sente, mas você não dá sua propriedade a ele, disse o Stephen Arkadich. O Stephen Arkadich, ele é o Oblonsky. E então sempre que eu falar dele, vocês lembram do Oblonsky. É porque aqui eles costumam os apelidos, aí depois eles usam os nomes completos das pessoas, isso é normal, tá? Então, só para retomar, pra gente ter isso bem claro. Stephen Arkadich, entre parênteses Arkadich, Oblonsky, que é o Stiva. Então, sempre que aparecer Arkadich, Stephen Arkadich, Oblonsky, Stiva, é sempre ele que a gente tá trabalhando, tá bom? Mas enfim, voltando. Aí sim, você se sente, mas você não dá essa propriedade a ele, ou seja, ele tá questionando justamente isso. Ah, você se sente tão mal aí que os mujiques não têm propriedade, que os mujiques são isso, que os mujiques... Por que você não dá sua propriedade a eles então, né? É engraçado porque o mesmo questionamento, o mesmo diálogo, o tipo de diálogo que a gente vê num livro de 1878, a gente vê esse mesmo diálogo no hoje em dia, não é mesmo? Mas enfim. Aí depois, sinto que não tenho o direito de dar, que tenho obrigações para com a terra e a família. Não, desculpe, mas se você considera essa desigualdade injusta, por que não age assim? Aí ele fala, eu ajo, mas negativamente, no sentido de não me esforçar para aumentar a diferença de situação que existe entre mim e ele. Aí, então a desculpa dele é o seguinte, eu não dou minha terra porque eu tenho responsabilidades perante a minha família, mas se eu pudesse eu dava.
Enquanto isso, o que eu faço para apaziguar um pouco a situação? Eu tento fazer essa diferença não ser tão brusca. Esse é o papinho que ele joga, tá, gente? Ah, não, perdoe-me, isso é um paradoxo. Sim, é uma explicação sofista. O pessoal brinca com ele. E depois, no final do livro, a gente vê que ele faz um estudo. Ao longo do livro, a gente vê ele comentando um pouco sobre esse estudo. Ele estuda sobre essa questão da relação das terras, dos mujiques, e ele lança um livro. Só que o livro, ele não tem o sucesso estrondoso que o Liovin espera. Então, ele fica nessa de, as pessoas não souberam apreciar o meu trabalho, e assim por diante, tá? Então, basicamente, essa é a relação dele. Mas ele fica sempre nesse tipo de discussão, sabe? Desse contraponto que a gente não entende muito bem. Porque ele, como eu falei, né? Às vezes ele fala que para ele não faz muito sentido essa mistura de nobres com os mujiques e às vezes essa aquisição de terra. Então ele fala de um modo muito tradicional em certos pontos e um modo muito revolucionário em outros. Então eu acho que ele tá naquele... Eu não sei se foi uma percepção minha lendo, mas me parece que ele é muito confuso sobre o que ele de fato acredita. E aí ele fez esse estudo, ele lança esse livro e não tem aquele feedback estrondoso que ele imaginava. Acredito que no fundo, né, até por questão de ego, ele acreditasse que esse estudo que ele fez seria tão revolucionário a ponto de trazer uma grande mudança em si social. E não é isso que ele vê acontecendo na Rússia daquela época. Outro ponto que a gente vai trabalhar é a questão das escolas. O que tinha muito naquela época, né? Sempre que uma pessoa tinha muito dinheiro, era um nobre, às vezes ela estruturava ali algumas capelas, estruturava algumas escolas e disponibilizava para a comunidade. Era uma forma de quase que de retribuição dos nobres ali para a população mais pobre. E aí eles começam a questionar isso, porque começam a perguntar, nossa, Léo, por que você não investe na questão educacional? Por que você não traz isso, né? Aí entra numa discussão bem forte sobre a educação formal. O quanto ela, de fato, ela é benéfica para as pessoas, principalmente para a população mais pobre. E é uma discussão bem legal. Aí eu vou trazer esse trecho também para vocês. Mas isso eu não entendi, retrucou Liovin exaltado. De que jeito as escolas ajudam o povo a melhorar a sua situação material? O senhor diz que as escolas, a educação, lhe dão novas aspirações. Tanto pior, pois eles não terão forças para satisfazê-las. E de que jeito o conhecimento de adição, subtração e catecismo vai ajudá-lo a melhorar a situação material? Nunca pude compreender. As escolas não ajudam. O que ajuda é uma organização econômica em que o povo seja mais rico, tenha mais lazer e então também terá escolas. Então, nesse ponto é interessante a ideia que ele traz, porque ele relaciona que não adianta a gente ficar forçando, às vezes, uma população mais pobre, e é também outro ponto, né? Tá vendo? É sempre uma discussão, é uns pontos chaves que são discutidos há séculos, que a gente conversa hoje em dia também. Até que ponto a educação formal ela é para todo mundo? Porque, pensa comigo, uma pessoa que ela tá começando na escola, ela tá na escola, tá no ensino médio. Aí ela precisa trabalhar para sustentar, sabe? Para se sustentar. Será que é tão importante para ela estar ali aprendendo coisa tipo de fotossíntese? Ou será que, no caso, seria mais prático ela aprender uma coisa que ela já consegue fazer dinheiro com aquilo e mudar a situação dentro da casa dela? E depois ela vai ficar lá tendo tempo de filosofar sobre assuntos e tal, e aspirações e dicotomias e qualquer que sejam as questões. Mas agora o problema dela é pobreza. Ela precisa fazer dinheiro para que ela coma à noite, entende? Então, será que é tão importante ficar forçando as pessoas a terem aquele ensino formal quando o grande problema da vida delas seria resolvido de uma outra forma? E aí, lá na frente, né, ela poderia ficar metaforando e vendo coisas sobre aspectos que talvez ela nem precise para a vida dela? E isso eu não tô falando dos ensinos básicos de português e matemática, mas no geral mesmo, sabe? Educação formal que fica enxutando uma porrada de coisas ali numa grade curricular, e às vezes a pessoa ela só tem que pensar o que ela vai comer no dia seguinte. Então a educação, ela até pode trazer uma mudança social, pode sim ascender uma pessoa socialmente, até economicamente falando, mas ela não supre uma necessidade de curto prazo, não adianta. Então, aquela pessoa que ela tá ganhando aquele salário mínimo naquele momento e que aquilo mata a fome dela, ela vai priorizar mais do que a educação formal, que talvez só dê dinheiro para ela daqui a 10 anos de formado.
que é o que a gente vê no Brasil atual. Então é uma coisa que eles trazem que é muito interessante a gente parar pra pensar. Os próprios personagens discutiam naquela época, né? E se os personagens estão discutindo sobre aquela época, porque também no cotidiano Tolstói viu pessoas discutindo sobre aquilo. Enfim. Aí, agora nós vamos tratar sobre a ideia da Ana. Ai, ai, a Ana. E aí, a gente encerra. Gente, a Ana é o seguinte, como a gente falou. A Ana, ela tava em busca ali de uma aventura. Então, ela falava assim, o marido dela é muito chato, o marido dela só liga pro trabalho, o marido dela não... Enfim, ficava naquilo. E aí, ela entra num negócio de aventura mesmo. Ela se sente desejada por aquele Vronsky. E aí, ela tenta de tudo ali, até manter a compostura, mas aí não consegue, e acaba ficando lá com esse Vronsky. Então, o que a gente vê aqui é muito essa briga, tipo, do racional com a questão da paixão, do desejo. Aqui no livro, por várias vezes, é tratado a Ana e o Vronsky como um amor. Ela vê que é o grande amor da vida dela, no final das contas. Só que eu acho que, na verdade, não passa mais do que uma paixonite avassaladora e com um curto espaço de tempo, que é no final que acontece, tá? Então, a Ana, ela busca isso, ela busca essa fuga da realidade, e aí ela entra em colapso porque ela chega num momento que ela começa a ter crise de ciúme do Vronsky, ela começa a querer controlar a vida dele, ela começa a querer dele uma certa compostura, uma certa postura enquanto marido, mas ele não era esse marido. Outro aspecto interessante daquela época, na Rússia, como que funcionava, tá? Naquela época. No caso igual da Ana, né? Ela tinha um marido, ela abandona o marido e aí ela vai viver com um amante. Mas ela ainda estava casada com esse marido. Se ela estava casada com esse marido no papel, qual que era a ideia? A filha dela, que nasceu depois, que era a filha do Vronsky, ela detinha o sobrenome do marido. Não independia se um pai era o Vronsky. A filha levava o nome do marido dela. Então, no papel, quem era o pai legítimo da filha dela era o marido dela. Não era o Vronsky, que era o pai biológico. E o Vronsky ficava possesso com isso, né? Nossa, não, eu preciso mudar isso, porque eu preciso que a minha filha tenha o meu nome. Então, isso também foi um grande percalço aí que eles acabaram passando. E aí ela começa a ter essa crise de ciúme, como eu comentei também, ela tem aquele negócio de ficar usando a filha, fazendo drama e tal, pra tentar chamar a atenção dele, pra tentar voltar aquele fogo ardente que eles tinham no início do relacionamento. Então, sempre que a Ana ela chega perto de ter um relacionamento normal, como qualquer outro, de lidar com aqueles problemas, de lidar com toda aquela situação e com todos aqueles empecilhos que acontecem em todo o relacionamento, ela chegava no ponto de entrar em colapso. Então ela entrava no colapso ou de trocar, como ela fez com o marido dela que trocou pelo Vronsky, ou, no caso que aconteceu com o Vronsky, ela não soube lidar com aquela rejeição, que na verdade nem era só, né, que ela queria que alguém bajulasse ela o tempo todo, ela vai lá e tira a própria vida. Então é isso. É isso. A detentora do livro ali, do nome do livro, na verdade ela mostra como a pessoa ela acaba dando tiros no próprio pé. Como a pessoa ela é em busca de ideias ilógicas, fantasiosas e por muitas vezes sem valor, acabam destruindo a própria vida e as pessoas ao redor. Porque se você parar pra pensar, a filha dela vai crescer sem mãe, o filho dela cresceu sem mãe, o filho dela também entra numa coisa muito triste, porque antes ele idolatrava a mãe dele. Aí ele começa a ver como as coisas estavam indo, conforme ele foi amadurecendo, ele foi pegando um pouco de afastamento. Ele não queria mais saber da mãe, não queria conversar mais sobre isso. Ele estava na dele, não queria mais tocar no assunto. E também o próprio marido, né? Que só queria ali ter a vida dele tranquila. No final das contas, teve que pensar em divórcio, que naquela época era realmente um tabu, era uma coisa absurda. E ele tinha essa carga religiosa muito grande de tentar perdoar ela, só que ela não queria ser perdoada, ela queria abandonar ele mesmo. Então você vê que várias pessoas foram atingidas por várias ações que ela mesma queria. Então é uma pessoa realmente narcisista. Então nós temos aqui esses personagens tratando sobre esses diversos assuntos e isso acontecendo de uma maneira que acaba unindo, né, os pontos. Como último tópico, eu pensei que eu ia terminar com a Ana, mas eu lembrei de uma coisa muito legal, que é justamente essa relação do Liovin e já que ele encerra o livro, eu acho que seria legal terminar com ele também.
Nascimento e morte, que é o tópico que a gente vai tratar agora. O Lyoven, ele perde um dos irmãos dele, como eu comentei, e aí ele faz esse contraponto com o nascimento do filho dele. Só sabia e sentia que aquilo que estava ocorrendo era similar ao que ocorrera um ano atrás, no hotel da cidade da província, no leito de morte do irmão Nikolai. Mas aquilo fora um pesar, e isso era uma alegria. Porém, tanto aquele pesar quanto essa alegria estavam fora de todas as condições habituais da vida, como se fossem orifícios através dos quais se revelava algo elevado. E o que estava ocorrendo agora se dava de forma igualmente dura e aflitiva. E a contemplação dessa elevação, a alma, se erguia de modo igualmente inconcebível, a uma altura tamanha, a qual jamais se elevara anteriormente, e que a razão já não acompanhava. E aqui é bacana a gente mencionar que o Lyoven, ele fica nesse questionamento sobre a vida durante muito tempo do livro. Tanto que antes ele não se considerava, ele não acreditava em Deus. E a Kitty acreditava muito, tá? Então eles entravam nesse embate, às vezes, não de brigar, mas eles, né, discordavam em alguns pontos. E o Lyoven, ele ficava nessa de tentar buscar o sentido da vida, no final das contas. Isso ele foi percebendo muito com a questão própria familiar mesmo, o nascimento do filho, a morte do irmão, a questão da vida cotidiana que ele vivia com a Kitty. E no final ele encerra o questionamento dele sobre a vida. E por acaso os astrônomos conseguiriam compreender e calcular alguma coisa se levassem em conta os diversos e complexos movimentos da Terra? Todas as suas conclusões espantosas a respeito de distâncias, peso, movimentos e revoluções dos corpos celestes são baseados apenas no movimento aparente dos astros ao redor da Terra imóvel, no mesmo movimento que agora tenho diante de mim, e que foi assim para milhões de pessoas ao longo dos séculos, e que será sempre o mesmo, e no qual sempre se pode confiar. E assim como as conclusões dos astrônomos seriam ociosas e precárias se não fossem baseadas na observação do céu visível com relação ao mesmo meridiano e ao mesmo horizonte, minhas conclusões seriam igualmente ociosas e precárias se não fossem baseadas naquele entendimento do bem que, para todos, sempre foi e será único que me foi revelado pelo cristianismo e em que sempre poderei confiar, em minha alma. A questão sobre as outras crenças e sua relação com a divindade, eu não tenho o direito nem a possibilidade de resolver. Esse é o final do questionamento sobre a vida. E é assim, gente, não vou ler o finalzinho do livro, né? Mas é assim que a gente encerra a ideia do Ana Karenina. Não, na verdade eu vou encerrar assim, tô nem vendo. Porque faz parte do entendimento dele, do que ele entendeu como vida. Vou continuar me zangando com o cocheiro Ivan, vou continuar discutindo, vou manifestar minhas ideias inoportunamente, vai continuar existindo uma parede entre o mais sagrado de minha alma e os outros, inclusive minha esposa, vou continuar acusando-a por seu medo e me arrepender disso, vou continuar não entendendo racionalmente porque rezo e vou rezar, mas agora minha vida, toda a minha vida, independente do que possa me acontecer, cada minuto dela não apenas não é absurdo, a exemplo de antes, como possui um sentido indubitável do bem, que tem o poder de incutir nela. Gente, fantástico. Ana Karenina, recomendo a leitura. Esse é o primeiro livro pra gente começar, de fato, essa nova fase do Damas Literis. Eu espero que vocês gostem muito. Meu nome é Stephanie, sou diretora executiva aqui do Damas de Ferro e estou à disposição de vocês para tudo. Beijão!